Então, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no assunto sobre manutenção e configuração de software, né? Já falamos sobre o que é a atividade, né, de manutenção de software. Já falamos que essa manutenção de software, ela nasce devido à necessidade de alguma alteração no sistema. E essa alteração ela tem que ser acompanhada, gerenciada, até o momento que você coloca essa atualização em vigor, em produção, né? Então, o ambiente do cliente, que ele usa de verdade, nós chamamos de ambiente de produção. E aí, após colocar em produção, nós precisamos novamente dar treinamentos para o usuário. O usuário não pode, né, ter uma situação onde muda o sistema, muda o fluxo e ele não é informado de alguma maneira. Não sei se vocês se recordam, mas eu dei o exemplo de uma licença de pesca que nós temos aqui, dei um exemplo sobre o quão é doloroso essa alteração sem a comunicação com todo mundo, né? Então, isso daí são necessidades de manutenção de software. A parte de configuração envolve todo acompanhamento disso até o final. Então, por exemplo, né, se eu levanto, existe um software que está rodando, né, esse software ele possui uma tela convencional, alguns botões e alguns menus. Por algum motivo, alguém, né, necessita, né, alterar algo, beleza? Quais são essas necessidades aqui? Essas necessidades são por requisito de segurança, por requisito de alguma nova funcionalidade, por problemas, né? Porque o sistema pode ter problemas, né? Por uma nova tecnologia que está vindo e da forma como é feito agora, não é mais. Por uma necessidade de mudança de fluxo de algum tipo de processo que existe dentro de alguma empresa. Então, são várias as necessidades. Então, essa solicitação aqui, nós temos que registrar ela. Nós temos que registrar isso daqui em alguma ferramenta. Porque quando eu registro em alguma ferramenta, eu posso atribuir essa atividade, né, a alguma pessoa. Então, alguém aqui vai executar. Então, aqui um dev, por exemplo, desenvolvedor, vai executar. Após executar isso daqui, vai existir uma cobrança, uma precificação. Estou fazendo um fluxo aqui bem simples. Após essa precificação, o sistema vai vir aqui e vai atualizar a tela. Uma vez que atualizou a tela, você tem que vir aqui nos usuários do sistema e promover treinamento. Beleza, então isso daqui é a necessidade de alterar. Isso daqui é um fluxo bem simples. Toda essa necessidade que eu acabei de colocar para vocês, ele tem que ter aqui, ó, ferramentas que auxiliam e que registram essas mudanças de alguma forma. Porque se você não tem a gestão disso, né, se você não tem essas ferramentas, você não consegue gerenciar. Então, não se gerencia aquilo que não se mede. Então, o controle desse fluxo são necessidades de manutenção. Essas ferramentas de apoio, quais frameworks, como que vai ser feito, o que nós vamos adotar, nós chamamos isso daí de ferramenta. Então, por exemplo, para eu prototipar uma tela, eu posso utilizar alguma ferramenta de prototipação. Pode ser o Pencil, pode ser, né, o Ashur, né, que é uma ferramenta proprietária paga, que faz até prototipações navegáveis. Pode ser qualquer coisa. Então, existe uma ferramenta de protótipo. Existem ferramentas para levantamento de requisitos, existem ferramentas para mapeamento de processos, existem ferramentas para registrar essas demandas. Lá no ambiente, lá quando o desenvolvedor pega, existe aqui todo um ambiente de desenvolvimento, que vai desde a IDE que você escolhe para desenvolver,
até os frameworks, bibliotecas e etc, 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 que você necessita. E esse processo de atualizar aqui todinho, para sair de um ambiente para outro, entendeu? Nós também podemos colocar situações aqui onde podemos fazer, né, esse deploy e vamos trocar essa palavra de deploy, né? Que agora eu insiro isso. Aí nós temos ferramentas para fazer a implantação, ok? A implantação e a entrega contínua. E a entrega contínua no ambiente do cliente. Então, essa implantação e entrega contínua, essa implantação nós chamamos no nosso meio de deploy. Então, o que é fazer um deploy? É colocar a nova aplicação dentro de um servidor e subir esse servidor, né? Colocar ele ativo. O que é subir o servidor? É você dar um start nele e fazer com que ele comece a execução. Esse processo de deploy contínuos, de deploy e implantação contínua, nós chamamos de CI/CD. Então, é uma terminologia que nós temos aqui, CI/CD. Ok? E para eu fazer tudo isso daqui, obviamente, existem o quê? Ferramentas, igual eu coloquei aqui, ó, nessa lateral aqui. Ok? Então, esse é o nosso ambiente de trabalho, é como a gente faz. Ok? Ok, pessoal? Tá tudo certo até aqui, né? Professor, Sim. então o deploy ele pode ser considerado dentro daquele ciclo de vida do software, dentro da fase de implantação, uma entrega contínua da aplicação dentro de um servidor ativo. Esse servidor pode estar na nuvem ou não, né? Vamos melhorar aqui os textos, então, mestre. As terminologias, né? Então, vamos lá. CI, integração contínua. CD, contínuos. Tá em inglês, estou escrevendo em inglês já, que foi mal. CD, deploy. Vamos colocar em português. Integração contínua. Implantação, porque o D aqui é de deploy, tá? Implantação. Contínua. A palavra deploy significa implantar. Você implanta onde? Em um servidor. Servidor de quê? De aplicação, porque você está desenvolvendo uma aplicação Java, correto? Então, é nesse caso aqui. Então, quando você faz um deploy, simplesmente você atualizou o servidor de aplicação e foi lá e executou o arquivo start dele lá, ele subiu, vai rodar numa porta e vai estar disponível para o usuário, ok? CI/CD é uma metodologia, tá? De você trabalhar com isso de tal forma que a sua aplicação seja atualizada com menos sofrimento. Porque quando você está trabalhando num ambiente que não tem essas coisas aqui, você tem que sair pegando os códigos dos programadores e aí você compila. Depois que você compilar, você gera um Web Archive, um WAR dele, ok? Depois disso, você vai manualmente lá no servidor e faz esse deploy. Então, quando eu automatizo esse processo aqui, ok? Então, eu estou falando de integração, eu estou falando do deploy contínuos, entendeu? Da implantação contínua, certo? Beleza, uma vez que você faz isso daqui em um servidor, você precisa replicar essas coisas para os demais servidores. E seguir uma esteira de implantação, uma esteira de publicação. Quando você segue esse cara aqui, sai de um servidor, joga para o servidor de homologação, joga para o servidor de produção e faz todo o controle
de script de banco de dados que vai ser executado, quais arquivos que vai, quais que não vão e etc. Qual aplicação que atualiza, qual aplicação que não atualiza, porque são várias aplicações, né? Não é só uma, né? São várias, tem 2, 3, tem 4, tem 5 aplicações aqui e dependência entre elas. Quando você faz isso daqui nos servidores, você está completando a integração contínua. Entendeu? Então, você tem aqui um servidor de desenvolvimento, e aí você tem um servidor de teste, você tem um servidor de homologação, você tem um servidor de produção. Produção é o que está valendo lá na máquina do cliente. É quando você acessa www.globo.com, itaú.com.br, Globo, né, igual eu falei, é quando você acessa o site já valendo, ok? Uhum. O ambiente que nós temos aqui do desenvolvimento é o ambiente que está no computador dos desenvolvedores. Certo. Ou seja, programadores. Quando os testes que são feitos aqui são feitos testes no ambiente do desenvolvedor. Dentro da ideia dele, aí ele sobe para um ambientezinho e tal, ele consegue fazer o deploy lá e subir a aplicação localmente, igual a gente faz aqui na faculdade, quando a gente está aprendendo. Quando ele termina, você precisa fazer o deploy. Você precisa fazer o deploy para cá, ó. Ok? Esse deploy, ele pega todos os arquivos de todos os programadores, ok? E implanta a aplicação no ambiente de teste. Então, aquela aplicação vai ter a funcionalidade que o programador 1 está fazendo, a funcionalidade que o programador 2 está fazendo, a correção do bug que o programador 3 está fazendo. Entendemos? Então, quando você faz isso, ele implanta a aplicação aqui no servidor de teste. Aqui ele pode rodar testes automatizados, automatizado ou não. Então, aqui ele testa toda a infraestrutura do software, quesitos de qualidade, de velocidade, etc. Uma vez estando ok, então até aqui nós estamos falando de deploy, entendeu? De CD. Ok. Certo? Até aqui não estamos falando de CD, é a implantação do software. Dessa parte aqui para baixo agora, eu não preciso mais fazer essa junção das coisas, porque já foi feito aqui, ó. Se der certo, você vai jogar ele para baixo, se sim. Se der errado, nós vamos devolver para o ambiente de desenvolvimento para corrigir, sacou? Uhum. Então, se deu certo, você vai vir aqui e vai fazer a integração contínua desses outros dois caras aqui. Você vai jogar a aplicação para cá, ok? No ambiente de homologação. O que é o ambiente de homologação? Aqui, você vai avisar para as pessoas que são as donas do sistema, ou seja, quem está te contratando para poder você fazer o sistema, falando que o que elas pediram está feito e que você precisa que elas testem. Então, diferente dos testes de desenvolvimento, na hora de homologação, você vai fazer testes aqui de funcionalidades. Você vai fazer testes de regras de negócio. Entendeu? Uhum. Você vai fazer teste de navegabilidade, você vai fazer teste se o relatório está sendo gerado da maneira que o cara pediu, com os campos que ele pediu. Então, esse daqui é o ambiente de homologação. O cliente aqui é quem testa. Aqui é cliente é quem testa. Só, estou fazendo o fluxo mais simples possível, beleza? Uma vez que esse cliente aqui testou e deu ok, se deu ok, nós vamos pegar esse cara aqui e vamos, se sim, nós vamos atualizar em produção. Se não, devolve. O teste. O teste, não, devolve lá para o desenvolvimento. Desenvolvimento. Já pode devolver lá para o desenvolvimento. Lá você já tem um relatório ali, né, circunstanciado de que não deu certo, que não está daquele jeito que foi pedido, etc. E esse devolver para o desenvolvimento, aqui você pega situações onde o código não funciona, tem bug, tá lento, sei lá, essas coisas, entendeu? Um erro de SQL, esse tipo de situação. Quando é devolvido a homologação, é porque uma funcionalidade que foi pedida
não foi feita, ou foi feita da maneira errada. Quando ele clicou para gerar o relatório, não exibiu a informação do processo, não exibiu a informação da pessoa. Quando ele clicou no botão, não mostrou o mapa, essas coisas, entendeu? Coisas de funcionalidades. Dando tudo certo, você vai preparar para publicar essa homologação em produção. Então, o mesmo arquivo que estava aqui, né, que é o WAR, vamos se dizer assim, ou então o arquivo EAR, né, Enterprise Archive. Esse arquivo aqui, você vai copiar ele aqui dentro e você vai copiar ele aqui também dentro do servidor. Junto com isso, você vai ter que notificar a empresa e os clientes que o sistema vai ficar indisponível por X horas, né, no dia D, sacou? Você vai executar aqui, ó, os scripts de banco de dados, você vai atualizar a tabela, você vai fazer carga de produção, você vai fazer uma série de coisas para você poder atualizar esse ambiente aqui. Atualizou esse ambiente aqui, pronto. Ok, acabou esse ciclo. Então, num determinado momento, você tem aqui o CD, que é o deploy, e de um determinado para frente, esse fluxo aqui, você tem ele chamado como CI. E aí, você pode automatizar essas duas partes aqui que eu estou falando, tanto a parte de CD aqui, quanto a parte de CI. Você pode não, você deve. E aqui nós vamos ver essas ferramentas. Entendeu? Professor, aí dessa forma, o ambiente, o servidor de homologação, ele é sempre um backup do de produção? Pode dizer isso? Não, esquece isso, cara. Servidor de homologação é um servidor porque homologa, é um passo antes de colocar em produção. Ele vai estar sempre mais atualizado do que o de produção. Vai ter funcionalidades de homologação que não estão em produção ainda porque não foram aprovadas, entendeu? Uhum. Então, não tem backup aqui. É desenvolvimento, teste, homologação, produção. Ok. Sacou? Só uma dúvida. Quando o senhor fala WAR, eu pegar todo aquele script, aquele desenvolvimento de um projeto web e transformar ele Num arquivo só, um arquivo compactado. um arquivo compactado. Ah, beleza, isso que eu imaginei. Esse WAR significa Web Archive. Web Archive. Isso, tem gente que chama de war, mas não é guerra não, cara. Entendeu? Não pode falar war não, nem war, entendeu? Eu prefiro não pronunciar, entendeu? Eu sempre falo a sigla. WAR, né? Web Archive. Tipo EAR aqui também, né? Que é um Enterprise Archive, entendeu? Uhum. Sacou? Tudo bem. Então tá, então essa é a situação. Nick, sai daí. Meu cachorro vai para debaixo do computador. Beleza, então esse daqui é o fluxo que nós temos que fazer. Então, eu não sei se vocês notaram, mas tem alguns pontos. Por que eu estou explicando isso daqui? Porque, olha, nós temos que nos preocupar desde a manutenção do software até a parte da configuração do software. Então vocês não precisam dominar isso tudo. Vocês precisam saber, nesse momento, que existem ferramentas que vão te ajudar a fazer todo esse processo. A segunda coisa que vocês têm que saber é que são ferramentas utilizadas por equipes diferentes, por equipes distintas. Então, se você é desenvolvedor, você vai estar preocupado com o seu ambiente de trabalho. Você vai configurar o seu projeto, você vai conectar num repositório para armazenar, né, os códigos-fontes, né, e controlar essas versões. Você vai estar preocupado em subir o ambiente na sua IDE e configurar as bibliotecas de maneira adequada e pronto. Ok? Se você é um arquiteto de software, você vai preocupar com isso daqui que eu acabei de demonstrar aqui. Ó. Ok? Se você é um cara que está na função de analista de sistemas, você vai estar preocupado com essa parte da manutenção, com a prototipação, de registrar isso em algum lugar, de saber mensurar preço em relação a isso daqui, entendeu? De entregar para o cliente, de fornecer para esse cliente um novo treinamento, de pegar esses aceites com clientes e por aí vai.
Entendeu? Então, assim, são vários perfis que nós temos hoje que conseguem fazer esse trabalho. Então, por isso que eu sempre tomo cuidado da gente ir devagarzinho com algumas coisas, porque para vocês não misturarem, entendeu? Não misturarem os assuntos, ok? Então, da parte de levantamento de requisito, aquilo que eu falei, você tem que ter ferramentas para prototipar, né? Então, aqui você tem algumas ferramentas para isso. Você tem que ter ferramentas para controlar as atividades, né? Então, aqui você tem, eu não sei como é que escreve, porque eu só falo, é Ashur. Ashur é um cara muito bom, tem uma versão dele, Student. Tem uma versão estudante dele. Ashur, só que eu acho que ele só roda no Windows, tá? Mas você tem também aqui o Pencil, que é muito bacana você prototipar com ele. Entendeu? Então, você consegue trabalhar com ele de maneira bem tranquila. O que é prototipar? Vocês já sabem, né? Vocês viram lá. É desenhar as telas para o usuário, ok? Que serve para você validar um requisito levantado. Uma etapa antes de você levar para o seu cliente. Então, o protótipo serve tanto para você levantar requisitos, como para você validar se o entendimento está correto. Aí, esses protótipos vão gerar atividades. Essas atividades têm que ser controladas em alguma ferramenta de gestão de demandas, que nós chamamos de SGD, que eu já falei para vocês. Então, você tem aqui o Trello e você tem aqui, por exemplo, o Redmine, os mais conhecidos, ok? Beleza. Essas atividades aqui, você tem que conseguir depois ter alguma situação onde você precisa promover treinamento para o usuário em cima da funcionalidade, porque você levantou o requisito. O programador fez, você tem que ir lá apresentar para ele. Aí tem ferramentas de treinamento, por videoconferência, tem ferramenta que você tem técnica que você pode ir lá e apresentar para o cara e etc. Então, essas ferramentas aqui são ferramentas que te ajudam no controle e no levantamento de requisitos. Não são muitas coisas, são só isso na parte de levantamento de requisitos. Na parte do desenvolvimento, do desenvolvedor, ou seja, do programador, você tem a IDE, você tem que ter um controle de versão, beleza? Vamos lá, IDE, Eclipse, Eclipse, ou então Visual Code, ou IntelliJ, qualquer coisa nesse sentido. No controle de versão, você pode utilizar um SVN, coisas que vocês não vão ouvir falar mais, mas ainda existe, e o tal do Git, que vocês já deram ouvir falar. Então, controle de versão de código, né? Então, controle de versão de código. Para gestão de bibliotecas, você vai ter que gerir bibliotecas. O que são essas bibliotecas? São os arquivos de software de terceiros que você vai utilizar no desenvolvimento do seu código para fazer coisas que você não precisa se preocupar em desenvolver. Você vai reutilizar código. E aí você vai precisar de um ecossistema, por exemplo, do Maven, que é o que nós vamos estar trabalhando, para gestão de bibliotecas. Então, por exemplo, eu quero uma biblioteca que me ajude a desenhar as telas e colocar as telas todas bonitinhas. Eu quero uma biblioteca que ajude a comunicar com o banco de dados, né, para que eu não tenha que fazer o controle de mapeamento de objeto relacional. Então, aí o Maven vai ajudar eu fazer esse controle de bibliotecas e que essas bibliotecas sejam a mesma versão em todas as máquinas dos devs. Se eu tenho 5 desenvolvedores, os 5 ambientes, as 5 bibliotecas vai estar lá igualzinha, com o mesmo nome, mesma marca, mesmo modelo. Ou seja, mesma biblioteca, mesma versão. Por quê? Porque versão de bibliotecas em Java é uma coisa muito sensível. Então, às vezes, funciona na versão 4.6.0, mas não funciona na 4.5.9. E não funciona na 4.6.2, por exemplo. Só funciona nessa. Para você subir, fazer um upgrade, ou para você descer, para fazer um downgrade,
você tem que mexer em alguma coisa de configuração, você tem que fazer alguma coisa. Entendeu? Então, é algo que o Maven te ajuda em relação a isso daqui. Uma vez que você tem isso daqui, você vai precisar de um servidor de aplicação para rodar, né, para rodar a sua aplicação. Para você poder subir a aplicação, ver as telas funcionando, né, navegar, clicar, criar um campo lá e ver esse campo, criar um novo botão e ver esse botão. Então, esse servidor de aplicação, vocês podem usar qualquer um. Pode ser o Jet, pode ser o Weedfly, pode ser um Tomcat, pode ser qualquer coisa disso. O Francisco vai orientar vocês direitinho em qual que vocês vão utilizar. Uma vez fazendo isso daqui, você concorda que você vai ter quantos desenvolvedores na sua equipe? Ah, sei lá, eu vou ter uma equipe aqui com 10 desenvolvedores. Então, cada código que esses 10 desenvolvedores fizeram, eu tenho que pegar a última versão dele de maneira real. E aqui eu vou aplicar, então, né, uma timeline, ok? Né, das versões do meu código. Então, a gente começou a desenvolver a versão 0.0.1, aí pegou tudo que as pessoas tinham feito até a data do dia 1º de agosto. Aí lá no dia, sei lá, 15 de agosto, já teve mais funcionalidades feitas. Então, nós vamos gerar uma nova versão, 0.0.5, porque de lá para cá já teve várias situações. Então, você vai gerando isso daqui na linha do tempo. Quando você faz isso daqui, você pode fazer isso daqui no ambiente que eu acabei de falar para você, de teste. Você pode fazer isso aqui no de homologação e você pode fazer isso aqui no de produção. Entendemos? Então, basicamente, se eu tivesse que dividir as ferramentas de equipes, aqui você tem um time funcional, ou seja, de regras funcionais, de requisitos. Aqui você tem um time de desenvolvedor, que eu acabei de colocar, e aqui você tem o time, né, da arquitetura, que vai prover, né, com que essa aplicação seja colocada em produção. E aí você vai ter um banco de dados para teste, um banco de dados para homologação, um banco de dados para homologação, um banco de dados do desenvolvimento, né, que eu não coloquei aqui nessa timeline, mas ela existe, e por aí vai. Entendeu? Então, esses são situações. Então, aqui você está rodeado e cheio de problemas. Então, você tem problema para configurar essa IDE aqui, porque aí o cara não baixou a mesma versão que a sua, o cara está rodando no Windows e todo mundo está usando o Linux, o cara está rodando no macOS e todo mundo está utilizando o Windows. Então, tem essas coisas. Você tem problema de qualidade de código, então você vai ter, aqui na arquitetura, ferramentas para avaliar o código do ponto de vista aqui de qualidade, se o código está ok. Se tem muitos for dentro de for, se tem um método com nome gigante, se tem uma função, sei lá, alguma coisa que está muito grande também em relação a linhas, se tem métodos que está chamando o próprio método, então você tem uma recorrência não saudável dentro do produto, e por aí vai. Então, você tem alguns problemas aqui. Então, quando você é desenvolvedor, você padroniza a ideia, você padroniza tudo isso daqui, ó. E você padroniza isso daqui tudo dentro de um conceito de sistema operacional ou mais de um. Então, você tem essas versões. Ah, meu querido, você usa o quê? Linux, beleza. Então, as versões que você vai utilizar é o Linux, Ubuntu ou Linux Mint, com essa e essa versão. Cara, você não tem a obrigação, entendeu, de ficar querendo atualizar isso. Quem faz isso é o arquiteto. O arquiteto vai impor em você isso daí, porque tem que funcionar. Ok? Então, assim, ele vai padronizar isso. Ah, e você usa o quê? O Windows, beleza. Então, tem que ser isso daqui. Assim como você vai padronizar as versões do banco de dados. Então, nós vamos utilizar aqui o Postgres na versão 9. Cara, não interessa se já tem a versão 11 e 12 na internet. Nós estamos utilizando a versão 9. Esse negócio de usar a crista da onda, a biblioteca mais nova, etc, etc, isso daí é quando você está criando um projeto novo, quando você está ali, né, fazendo uma coisa nova, tal, mas o projeto ele tem tempo. Então, aqui, ó, quando a gente fez aqui, estava na versão 9. Quando chegar aqui, já existe na internet a 9.5. E aí, você vai ficar atualizando isso daí toda hora? Se toda hora você atualizar isso, você não consegue terminar o seu produto, que é o que importa, de fato. Então, existem esses problemas aqui.
E aí a gestão de projeto, que é uma disciplina que a gente trata, ela tem que olhar para esses 3 cenários. E esses 3 cenários é onde a gente tem dificuldade, porque a arquitetura da aplicação aqui, ó, quando você está numa arquitetura monolítica, que é um sistema só, e todo mundo mexe dentro dele, e é juntado, né? A tela é juntada com o back-end, e tem apenas um banco de dados para conectar. Ok? Todos os serviços web service está tudo aqui dentro de uma coisa só, é um tipo de gestão. Quando você vai para microserviço, que você tem vários serviços, cada serviço dentro da sua granularidade, né, respeitando aí alguns padrões, ele tem o seu próprio banco de dados. Quando você vai atualizar, cara, você tem que lembrar de subir todas essas versões. Manualmente, é impossível fazer isso. Entendeu? Não vou falar que é impossível, mas é desgastante. É tão desgastante que você não vai querer fazer. Por isso que eu falei que é impossível. Você faz uma vez, duas, três, na quarta vez você já está xingando. Então, assim, por isso que tem que ter essas ferramentas de CI e CD para te apoiar a fazer isso, porque você configura nela, você gasta um tempo configurando. Quando você dá o start, dá o play, ela vai lá em tudo quanto é lugar que você pediu e gera essas coisas para vocês. Então, essa gestão de projeto, ela não é tão tranquila. Você tem que ter, né, toda essa situação para que você possa saber como que você vai implantar isso. E aí surge, nessa situação aqui, a palavra, né, que vocês estão vendo aí em vogue, né, na internet. Você tem a parte aqui de devs e você tem aqui a parte de ops. Então, é o conceito de DevOps, né? Então, quando o cara está trabalhando, né, dentro desse conceito de DevOps, ele está preocupado tanto na fase de desenvolvimento quanto na fase de operação. Essa fase de operação é o ambiente funcionando no ambiente de desenvolvimento, no ambiente de teste, no ambiente de homologação e no ambiente de produção. Entendeu? Então, é essa situação que nós temos. Beleza, então, a partir de agora, eu vou, então, já expliquei, nós já tivemos 3 ou 4 aulas para poder falar de funcionais, explicar o fluxo, né, Redmine, etc. Então, pedi para vocês fazerem aquela pesquisa no início. Então, agora nós vamos para a parte de ferramentas que temos dentro do desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento, novamente, você vai ter vou colocar em preto aqui, você vai ter aqui, nós vamos padronizar todo mundo aqui para poder ficar legal, para que você possa replicar isso na fábrica e replicar isso lá junto com o professor Francisco. Você vai escolher um sistema operacional, que pode ser qualquer um dos que nós estamos hoje trabalhando. Linux, Windows e o macOS. Qualquer um desses daqui, essas ferramentas hoje funcionam. Dentro desse sistema operacional, você vai ter, né, instalado nele aqui o banco de dados, que você pode escolher hoje o Postgres ou o MySQL, que seria o MariaDB, né? Já alteraram lá. E aqui dentro desse cara aqui, você vai ter a sua IDE. Vocês podem fazer o uso. As 3 que são mais recomendadas. Você tem aqui o Visual Code, você tem aqui o Eclipse, e você tem o IntelliJ. Ok? Qualquer um desses 3 aqui. Ah, professor, quero utilizar o NetBeans. Fica à vontade também, não tem nenhuma restrição. Só que tudo que você precisa do NetBeans, que ele te ajuda, que é desenhar a tela, ele não vai te ajudar muito agora, porque você está trabalhando com protocolos HTTP, você está trabalhando, né, com situações de desenvolvimento para web. Então, tem muita gente que é produtivo no NetBeans, mas a maioria não. Então, essas maioria que não é produtivo no NetBeans, ele passa a ser mais produtivo nessas outras ferramentas. Então, você tem que saber aqui, ó, é obrigação sua como desenvolvedor saber atalhos do teclado. É obrigação você saber que você não é um digitador. Então, você tem que utilizar os recursos da ferramenta para poder escrever código para você mais rápido. Entendeu? Então, tem uma série de situações que você tem que dominar a sua ferramenta. Então, a primeira coisa de um bom desenvolvedor é domine a sua ferramenta de trabalho. Depois que você tiver a ideia aqui, nós teremos uma situação para controlar as bibliotecas.
né? Então, as libs, vou já colocar aqui o termo correto, as libs, nós vamos utilizar aqui o Maven, ok? A parte de gerenciar, né, o código-fonte aqui, nós vamos utilizar o Git, ok? Dentro do Git, o repositório padrão que nós vamos adotar pode ser o Nexus Sonatype, ok? Para fazer a parte de deploy em cima desses caras aqui, que consegue ir lá no Git e também consegue ir lá no Nexus, nós vamos fazer a utilização nesse primeiro momento do Jenkins, ok? E para fazer a parte de qualidade também desses dois caras aqui, a parte de qualidade, nós vamos fazer o uso aqui do Sonar Cube. Eu não sei como é que escreve mais. Sonar Cubo, né? Tem a pronúncia deles aí. Então, essas são, no mínimo, as coisas que nós vamos fazer. Então, o que que acontece? Você tem isso daqui para o desenvolvedor, que é até esse X aqui, ó. Vamos passar uma linha aqui. Daqui para cima, desenvolvedor. Daqui para baixo, né, é no servidor. Nós vamos ter que rodar um servidor. Aqui em ambiente de desenvolvimento. Desenve. E esse cara aqui é em ambos. Então, nós temos o Maven, que nós vamos ter que instalar ele no servidor, e vamos ter que fazer a instalação dele na nossa própria máquina. Que não precisa. O Eclipse já traz um Maven local, um jarzinho lá que ele roda sozinho. Ok? Nós vamos ver onde é que está esse arquivo, como é que configura ele, etc. Ok? E no lado do servidor, nós vamos ter que instalar o Maven, né? Para que ele possa conversar com o Nexus. Para que o Nexus possa gerar essas bibliotecas aqui, ó. Então, esse é o nosso ambiente das nossas aulas. Então, é por isso que eu falei para vocês, nós vamos precisar... e se quiser rodar essa aplicação no servidor, você pode instalar um servidor Tomcat, um servidor Java qualquer, sei lá, o que você achar interessante. Então, o que a nossa disciplina vai fazer? Nós vamos olhar para esse cara aqui, ó. Nós vamos instalar esses caras, nós vamos ter uma aula de cada assunto. Maven, beleza, o Maven é isso. Vamos instalar. Instalou. Viu aqui funcionando? Viu. Beleza. Próxima aula, nós vamos aprender o Git. O Git é isso. Vamos utilizar aqui o Git tal, né? E tal. E instalamos. Depois que instalamos, ok, vamos para o próximo. Nexus, vamos para o próximo. Jenkins, vamos para o próximo. Sonar. Ok? E aí, como desafio para vocês, fazer esses caras conversarem. Mas todas as instruções, a ideia vai ser dada. É só ir lá nos arquivinhos de configuração e conseguir fazer isso. Por isso que eu preciso que vocês tenham domínio de shell, de terminal, e que a gente tenha a máquina virtual, né, para ser instalada. Então, vocês me falaram que tem um professor que já colocou a máquina virtual para rodar, vocês vão tomar a decisão se faz dentro de uma mesma máquina junto com ele, ou se você sobe uma outra máquina só para a gente brincar com isso daqui. Eu recomendo subir uma outra máquina para a gente brincar com isso daqui, já que o professor Francisco já ensinou vocês a instalar, né, o Docker, já ensinou vocês a instalar, né, um sistema operacional dentro de uma virtual machine, né, dentro de uma Oracle VM, alguma coisa nesse sentido, né, dentro do VirtualBox, basta você ir lá e criar uma outra máquina virtual e dentro dela você sobe, né, um sistema operacional, sugiro que seja o Ubuntu, né, e aí dentro desse Ubuntu aí, tanto o server quanto o Ubuntu normal, a gente vai instalar esse ecossistema aqui para vocês. Deu errado, não está dando certo, deleta, acabou, não tem problema, não atrapalhou o seu sistema operacional, não estragou nada dentro do ambiente que você está trabalhando da sua fábrica de software. Então, eu recomendo vocês separarem o ambiente. Lembra que eu falei que dá pau demais nos ambientes aqui? Esse ambiente aqui que vocês estão trabalhando lá na fábrica, organiza, monta ele e não mexa. Qualquer outra coisa que você estiver trabalhando, que faça em uma máquina virtual. Então, se eu mostrar para vocês aqui uma situação qualquer, eu posso dizer para vocês aqui, quer ver? Deixa eu achar a tela aqui.
Olha aqui, eu tenho aqui algumas máquinas, né? Arquitetura orientada a serviço, Windows 10, uma ETL aqui, e aqui eu tenho, vou montar aqui uma nova ferramenta aqui, um novo, e aqui eu vou colocar uma máquina virtual para trabalhar com a integração contínua. Eu vou dar o nome dela de integração contínua, ok? E aí eu vou selecionar o Linux, vou utilizar aqui o Ubuntu, 64 bits, vou ir para o próximo, vou colocar alguns gigas de memória aqui para mim, né? Então, 8, 10, 11, 12 gigas, ok? Vou passar para frente aqui e vou utilizar tudo que eu fizer dessas instalações, né? Eu vou colocar referente, então, a essas ferramentas que eu acabei de plotar para vocês. O professor está exibindo só a tela de trás do VirtualBox, não tá exibindo a tela de pop-up dele. Não, mas eu não coloquei nada aqui não, era só para ver, só para vocês verem que tem que eu vou usar esse cara nesse sentido, com máquinas separadas. Eu não vou fazer isso dentro da minha própria máquina, entendeu? Não, show, beleza. É para vocês já saberem que a gente faz esse tipo de situação mesmo. A gente cria máquinas virtuais para a gente aprender. Nós estamos fazendo aqui, ó, uma POC. Vocês sabem o que é uma POC? Então, direto, quando vocês forem fazer alguma coisa, a pessoa fala assim, não, então faz uma POC para mim. A POC, ela é uma proof of conceito, prova de conceito. Entendeu? Então, assim, nós vamos provar que isso daqui para você funciona. É isso essa que vai ser a nossa ideia aqui. Então, eu sugiro a gente caminhar por esse lado. Então, a próxima aula, eu quero que você já venha com esse sistema operacional instalado, e aí nós vamos falar nós vamos instalar o Java dentro dela, vamos instalar o Maven, e aí eu vou explicar cada um desses caras, e toda aula a gente vai fazendo, até o final do período, ok? Então, eu vou encerrar a gravação e a gente vai para as dúvidas e para as perguntas.